aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, bem-vindos aí ao terceiro episódio do Trader Systematic Podcast. Hoje eu vou falar com vocês sobre, na verdade vou dar continuidade, né, o que a gente abordou no último episódio, que foi candles, né, e análise gráfica. Dessa vez eu vou explicar um pouco como é que você pode operar Tested em candle, como é que você faz para ter um gráfico de linha, por exemplo, e operar só com um gráfico de linha, se operar candle para você não ficou muito claro ou é muito difícil. E mais importante, vou revisar as questões do candle, o terço, como é que faz aquela coisa do primeiro terço, segundo terço, dando exemplos de um dia de mercado. E vou aplicar esse contexto em três operações importantes. Do índice, né, que eu tinha dito que não era compra, era um movimento claríssimo de melhoria de venda do preço de saída dos grandes players. Dito e feito, foi o que aconteceu. Não é mérito meu, é a leitura do gráfico, o gráfico dizia isso, eu não sou melhor que ninguém, mas o gráfico gritava isso claramente. E o segundo ponto, como é que você faz para fazer essas leituras? E exemplos de como você deve considerar grandes movimentos de preço como anormalidades, e portanto você deve sair dos trades quando essas coisas acontecem, ou pelo menos mitigar o seu risco ao máximo. Né? E eu vou explicar por que isso é importante, por que você tem que considerar isso na sua estratégia do trade e assim por diante. Ficou mais longo para variar do que eu queria fazer o podcast com 45 minutos, mas vai valer a pena porque tinha os estudos de caso que eu prometi. Então, ASU 4, IRBR3 e o índice, o que aconteceu, por que era a venda e não era a compra depois daquela alta toda do índice brasileiro e desses papéis todos na quinta-feira e na sexta, tá joia? Um abraço para todos, sucesso, bons trades, espero que vocês gostem. Compartilha, chama os amigos, cachorro, inimigo, todo mundo. Valeu, abraço, tchau, tchau. Fala galerinha, tudo bem? Estamos aqui começando o terceiro episódio do Trader Systematic Podcast. Vamos falar assim, essa primeira temporada, eu estou falando sobre, basicamente um curso gratuito que eu estou dando para vocês de como operar, como operar utilizando o meu método de trade para ajudar vocês na caminhada de vocês. E claro, tudo que eu estou falando aqui se aplica para mim. Você vai pegar aqui o que serve, o que não serve e aplicar para o seu caso, tá joia? Na semana passada eu terminei falando dos candles, como é que eu faço, que eu separo por terços, né? Para evitar que você precise guardar nome, Harami, Urubuzu, Hangman, Inverted Hammer, tudo isso não precisa, não se preocupe com isso, isso não é necessário. Dividindo em terços, você consegue entender o ponto mais importante do mercado, que é o fechamento. Então, quando o preço fecha aqui, você tem um candle comprador. Quando o candle fecha aqui, dúvida. Quando o candle fecha aqui, bearish, vendedor. Tá ok? Pô, Emerson, legal, mas eu não consegui entender isso muito bem. Então vamos juntos aqui para a gente só fazer um apanhado do que eu conversei com vocês no bate-papo passado para a gente poder seguir. É muito simples. Vamos lá. A gente tem um papel que ele abre aqui a R$8. Abriu. O mercado abriu agora, R$8 tá o papel. E aí na abertura, tá joia? O papel vem, abriu aqui e vai subindo. O mercado tá ansioso, o mercado tá ansioso, o preço tá subindo, subindo. De repente, meio-dia, 2 horas de pregão, o preço tá aqui, ó, começou em 8, tá fechando aqui
Caramba. Tá fechando aqui. E tá chatinho meu negócio aqui hoje. Tá fechando aqui. Vamos por R$9. Tá bom? R$9. Então, uma grande alta, né? R$9. Uma grande alta aqui, uma alta de R$1 em 2 horas de pregão. Então, o que a gente tem que entender? O que está acontecendo aqui? Um comprador entrou aqui nos R$8 e foi levando o preço. Foi levando o preço até lá em cima. R$9. Só que aqui, isso aqui é uma resistência. Esses R$9 aqui, ó, uma resistência. Mas por que é resistência? Nós vamos explicar depois. Eu vou chegar em resistência depois com mais calma. Mas nesse momento você tem que entender que resistência é um ponto em que o mercado testou o preço. Quando chegou lá, não avançou. Então esse big player que entrou aqui nos R$8 e viu, e ele tinha um plano, importante que você saiba, ninguém opera no mercado sem plano, salvo as pessoas físicas. Tá joia? Vou repetir. Ninguém opera no mercado sem um plano, salvo as pessoas físicas. O cara estudou volume, o cara viu quanto que ele precisava de dinheiro para fazer esse movimento, o cara estudou se tivesse algum player que fosse cruzar ele, quanto que ele teria que se expor ao máximo para fazer o preço chegar lá. Bobear fez um syndicate, que é um grupo de fundos e corretoras operando junto para fazer o preço subir. Ninguém joga dinheiro fora. Eles até erram, mas ninguém entra no jogo sem um plano. Ninguém. Então o cara chegou aqui, ele sabia que tinha essa resistência nos R$9. Então ele foi lá e fez esse preço subir até lá. Bateu nos 9. Né? Primeiro, ele não vendeu aqui. Porque ninguém fica só comprando. De novo, só pessoa física fica só comprando. O player estratégico, ele sabe que aqui já era um certo movimento, aqui já era um certo movimento. Então vou dar um exemplo. Aqui seria, por exemplo, 8,30. Aqui seria 8,70. Só para a gente ter uma proporção. Então, quando chegou aqui, ele desovou um pouco da posição dele. E é o que acontece no pregão, né? Às vezes chega lá, bate num certo ponto, cai um pouquinho, depois sobe. Bate aqui, cai um pouquinho, depois sobe. Tá ok? É assim que o mercado funciona. Chegar aqui. Então, quando chegou aqui, ele sabia que era resistente. Então, vamos imaginar que aqui ele vendeu 10% da posição dele. Aqui ele vendeu 15% da posição dele. Por isso que quando você vai lá olhar o fluxo, você não vai ver o JP Morgan só comprando. Você não vai ver o BTG Pactual só comprando. Porque eles vendem. Por quê? Porque ele precisa ir reduzindo o risco dele e lucrando um pouco a cada dia, ou mitigando a perda dele a cada dia, para poder levar o preço até onde ele quer. Ele não está nesse negócio para brincar, ele está nesse negócio para ganhar dinheiro. Ele não está nesse negócio para estar certo. Ele está nesse negócio para gerenciar risco, que é o que eu falei no segundo episódio da semana passada do nosso Trader Podcast. Então, olha só. Quando chegou aqui, ele desagou 30% da posição dele, por exemplo. Ou 20%, o que quer que seja. Só que era tanta posição que ele conseguiu, e aí outros também venderam, porque está todo mundo aqui vendo que isso aqui é uma resistência, o preço fez isso aqui, ó. Caiu. E aí parou aqui, ó. Certo? Então, como é que ficaria o candle? O candle ficaria assim, ó. Aperto aqui, até aqui. Perfeito. Joia? Entenderam o que aconteceu? Abriu em 8, foi subindo, bateu na resistência. Ele sabe que é uma resistência. Ele sabe que ali vai ter vendedor.
E quem que são os vendedores aqui? Não necessariamente é alguém que quer o papel mal. Talvez tenha sido eu no meu day trade. Eu entrei aqui em 8, chegou aqui em 8,30, eu puxei meu stop para cá. Chegou aqui em 8,70, puxei meu stop para cá. Quando chegou ali na resistência, eu falei, a resistência não passa. Eu já vendi. Então ele sabia que ele ia ter ajuda de outros players na resistência para o preço cair. E que, portanto, ele podia começar a vender. E claro, ele não vendeu tudo aqui de uma vez nos 9. Ele vendeu um pouquinho aqui, ele vendeu um pouquinho aqui, e aqui ele começou a desovar em partes. Foi fazendo vendas pequenas aqui, ó. Para não também, porque a força dele é muito grande, se ele fosse fazer tudo isso. E claro, isso aqui são tudo proporções fantasiosas da minha cabeça. É algoritmo, é estudo, volume, quanto que está vendendo naquele minuto, naquele segundo, quanto que ele consegue sair, etc e tal. Mas o ponto que eu quero dizer é que, ao vender aqui no 9, não quer dizer que ele não acredita no papel. Não quer dizer que ele está contra o papel. Não. É simplesmente que ele está gerenciando o risco dele. Tem uma resistência aqui, eu não vou ficar aqui. Eu vou sair. Não existe motivo para eu pagar para fazer esse teste. Tá certo? O negócio não é estar certo. O negócio é gerenciar risco. Então, o que aconteceu aqui? Ele saiu. Eu também saí. Meu day tradezinho aqui, eu também saí. Por isso que eu respeito todo mundo, eu acho que todo mundo tem que seguir suas estratégias, todo mundo tem que viver suas próprias histórias e usar o repertório da sua vida para te ajudar a achar os melhores caminhos para a sua vida. Tudo ótimo. Perfeito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você reclama de quem vende, você não deveria operar no mercado. Porque você não tem maturidade para operar no mercado. Porque você precisa desse cara que vende. Se você reclama do cara que faz day trade, você também não tem maturidade. Porque fui eu que comprei aqui junto com você para fazer o papel chegar lá até 9. Se eu não tivesse feito isso, e outros day traders, aos milhares, centenas de milhares, não fizessem isso, você não tinha liquidez para fazer o preço subir. Você tem que agradecer ao fundo que foi lá e comprou e fez esse movimento. Então, todos os participantes do mercado são importantes. E o cara vendeu aqui porque fazia parte do plano dele. Você tem que ficar feliz. Porque ele fez o papel subir. Agora, se você chegou a 9, de 8, ganhou 20%, mais de 20%, quer dizer, você ganhou um pouquinho mais de 10%, perdão. Você ganhou 15%. Você ganhou 15% num dia e você não gerenciou seu risco colocando parte desse lucro no bolso, você não pode culpar esse cara aqui, ó. Esse cara que vendeu aqui, ó. Você não pode. Você tem que culpar você mesmo. O único culpado disso aqui é você. E culpado assim, se é seu plano, você não pode reclamar. Porque você falou que o papel vai subir mais. Então o que importa para você se ele fechou aqui na região dos 8,50? O que importa para você? Você não está certo? Você não tinha uma estratégia? Você não tinha uma leitura fantástica do preço? Então não se preocupa. Né? Não se preocupa, porque o preço vai romper os 9, se você está certo. Eu não gosto de estar certo. Eu gosto de olhar ali, ver onde bateu no meu preço e sair. A gente faz muita coisa na vida em que a gente precisa estar certo. No mercado você não precisa estar certo. No mercado você precisa ganhar dinheiro. No mundo, certas coisas que você faz na sua profissão são todas voltadas para mostrar para os outros que você está certo. No mercado é o único lugar em que você não precisa estar certo e você ganha dinheiro do mesmo jeito. Beleza? Coloca isso na cabeça, galera. É o único trampo no mundo em que você pode estar errado e ganhar dinheiro do mesmo jeito. Na verdade, se você for esperto, você vai ganhar dinheiro estando errado. Nenhum trampo te permite fazer isso. Nenhum. Zero. Só o mercado financeiro. Mas você precisa deixar essa bagagem emocional de 20 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos no mercado de trabalho, out the door. Tem que ficar para fora. Você não pode trazer essa bagagem sua emocional para dentro do mercado, que só vai te atrapalhar. Então, falei muito, mas queria explicar então por que isso é importante. Então, o candle reflete, na essência, o que aconteceu no dia. Então, num dia em que o preço subiu tudo isso, só os vendedores fizeram tudo.
Num dia em que o candle veio até aqui, falhou e deixou uma falha assim, quer dizer que os compradores levaram até um ponto, mas depois saíram e viraram vendedores por algum tempo. É importante isso. Ninguém é só comprador, tá? É comprador e vendedor. Em vários momentos é comprador e vendedor. Ainda bem. E aí o preço corrigiu um pouquinho. Esse aqui. Opa. Deu aqui. Esse aqui, ó. Dá nele, caneta. Dá nele, hein? Ó. Que feio, né, gente? Nossa, horrível. Esse aqui. Né? Esse aqui. Os compradores levaram o preço até aqui, venderam e fechou aqui embaixo. Então, o candle te diz o que é o movimento do dia. O que aconteceu naquele dia. Tá joia? Esse aqui são todos candles em que, aqui, claro, super forte, aqui os compradores perderam a força, aqui os compradores perderam ainda mais a força. E aí, claro, tem o último deles, que seria algo mais ou menos assim. Deixa eu só puxar isso aqui para cá. Puxa. Opa. Puxa você um pouquinho para cá. Eu consigo fazer para a galera aqui. Daí é mais ou menos assim, né? Esse aqui é mais ou menos assim. O preço veio, abriu aqui. Que esse é o desespero, né? Esse é o que você vai ter aquela crise existencial profunda. Que é o dia em que o preço fez isso aqui, ó. Então estava até aqui em cima, falhou, e veio aqui, fechar aqui, com tudo isso de venda, certo? Beleza? No lado dos compradores é o inverso, rapidinho também, só para a gente terminar. No lado dos compradores é papel veio, fechou aqui em cima, veio, fechou aqui, né? Veio, fechou aqui, né? Basicamente é isso. E veio e fechou. Aí nos compradores não seria isso. Compradores é só isso mesmo que tem de exemplo. Então, ele vai pegar aqui, ó. Vai pegar aqui. Então, o preço estava aqui embaixo, ó. Venda. O mercado veio e falou: tá maluco? Ficou torto aqui, mas tudo bem, né, galera? Vocês entenderam. Né? Aqui. E aqui. Certo? Então, feio, hein? Ficou torto. Vocês me desculpem aí, mas vocês conseguem entender. Então, ó. Então, aqui veio aqui embaixo, ó, fez mínimas, né? Preço lá nos R$8, tentando romper, subiu. Tentando romper, subiu. Tentando romper, subiu. Tá joia? Então, aqui, né, abriu, caiu fortemente. Depois levaram para cima de novo. É um sinal, né, de força tremenda aqui dos comprados. Então é isso. Esses são mais ou menos os padrões de candle. Tem outros, mas vocês podem brincar com isso para vocês tentarem entender um pouco melhor o funcionamento dessa sistemática do trade, tá bom? De como é que a gente faz para entender os candles, tá joia? Vou dar um exemplo disso aqui para vocês, tá joia? Vou dar um exemplo aqui, vou mostrar alguns candles que aconteceram e a partir disso começar aqui essa segunda parte nossa, que é o seguinte: pô, Emerson, esse negócio de candle é difícil demais, não tem jeito da gente operar sem ficar decorando até aquela regrinha de terço sua? Tem. O que você tem que ter em mente? Você pode, se você quiser, operar usando somente o fechamento.
do dia. Tá certo? Você pode usar o fechamento do dia para te ajudar a ler o mercado, tá bom? Que são basicamente os gráficos de linha, né? Aqueles gráficos assim, ó. Oh, caramba, hein? Vamos voltar aqui. Ó, são os gráficos de linha, né? Assim, ó. Beleza? Esses gráficos de linha tem apenas o fechamento. Tem apenas o fechamento. O único problema é que num dia em que o preço, por exemplo, abriu, né? Em 8, fechou em 9, mas foi até 11, você de repente perdeu essa oportunidade de vender no 11, porque você só está vendo o fechamento, você não está vendo o candle, tá certo? Você só vai conseguir ver o fechamento daquele minuto ali. O candle só vai te mostrar o que está fechando, que neste caso é o fechamento no tempo que você está olhando. O fechamento vai ser o último preço negociado, no momento que você estiver vendo o candle. Então, tá 9, né? Nossa, que 9 é horrível. Eu estava com uma habilidade de desenho no começo, agora estou ficando feio nos meus desenhos. Então, ó, 9, né? Se você olhar lá né, vamos imaginar que o mercado fecha às 17 horas. Então, o mercado fechou às 17 horas, você vai lá, olha, pô, 9. Você não vai saber o que o preço fez naquele dia. Esquece o candle, que é o fator preço, tempo e tamanho dos candles. Se você não se preocupa com isso, se você só quer saber, fechou acima do dia anterior ou não, tá perfeito. Tá perfeito. Dependendo do que você faz, de como você opera, você não precisa nem se preocupar com isso. Tá? E para algumas pessoas vai até te dar tranquilidade para operar, porque realmente você tem que ter uma disciplina tremenda, né, de você ver seu papel valer 11 e depois cair em 9. Mas se você quiser ler tecnicamente o preço, aí você tem que usar, sem sombra de dúvida, o candle. Tá joia? Eu diria que é fundamental, mas é possível. É possível operar sem ler candle. É possível operar sem ler candle. Eu vou mostrar isso para vocês agora rapidinho, beleza? A diferença entre ler com candle e ler sem candle. Então aqui, ó, tô com o gráfico de azul aberto aqui, tá ok? Então, com candles. Então você viu o que aconteceu aqui com azul, que aliás é uma pedra cantada, né? Que a gente falou pra galera que era para ficar atento, que o volume estava muito alto, no topo era sinal de saída. Onde que vendeu? Na resistência, 44,14. Mas Emerson, como é que você sabe que é resistência? É só você marcar aqui, ó, ver o topo anterior aqui, ó, marca ali. Como é que vocês têm que sempre olhar o fator tempo. Por que o mercado teve tanta pressa? Porque o mercado queria vender. Eu vou falar um pouquinho mais disso hoje ainda. Mas vamos lá, só para terminar mesmo essa questão de candle, e daí eu poder entrar nas leituras mais estratégicas de gráfico com vocês. Então, olha só, eu posso vir aqui no Profit, né? E em vez de eu exibir o meu candle, o meu gráfico como candle, eu posso vir aqui e mudar o meu candle. Pera aí, deixa eu ver aqui. Que eu não uso muito isso, então pera aí. Então você vem aqui, ó, candlestick, tá joia? E coloca linha. Pronto. Pronto. O que você vai ver? Você vai ver só o fechamento. Tá vendo? Só o fechamento. Então para você, veja qual que é o problema de você não usar o candle. Para você, o preço nunca chegou em 42,36.
porque foi o fechamento, e o fechamento de anteontem foi 41,44, o fechamento de anteontem, né? De ontem foi 40,28. Então você não consegue ver adequadamente o preço. O que aconteceu no mercado, porque você não está vendo os candles. Se você colocar os candles, o que você vai ver? Olha lá. Você vai ver que realmente o preço rompeu. O preço chegou aqui, né? Chegou aqui, ó. Chegou na resistência. E veja o que é o caso, é exatamente a história que eu contei para vocês. Olha aqui, ó. Então, já tinha uma falha aqui, ó, com grande volume. Depois eu mostro o volume para vocês. Já tinha uma falha gigante aqui. Por que é gigante? Porque se o candle tem volume, e aí você tem uma falha de mais ou menos quase 2,5%, com muito volume, numa resistência dessa aqui, ó, que era 39,95, já me chama atenção. Então, o que eu disse pra galera? Olha, cuidado, porque esse volume tá no topo. Mas como que tá no topo, Emerson? Tá. Ó, qual que é a região do preço? Região do preço? Ó, qual que é o último suporte? Aqui. Está no topo. Por que está no topo? Porque o fundo é aqui, gente. O fundo é aqui. Aqui não é fundo. Aqui é topo. Ah, mas no meu sonho, o seu sonho não é fundo nem topo. Seu sonho é seu sonho. Ah, na minha análise, azul vale R$100. Boa sorte. Não adianta nada. Não adianta nada. Nós estamos falando de gráfico. Então, aqui é topo. Aqui é topo. Então, por ser topo, você tem que ficar atento, porque o mercado ia fazer o quê? O mercado fez uma máxima aqui, 44,18, corrigiu. Aqui tinha que ter entrado um grande volume. Chegou a entrar volume aqui, ó, que eu cheguei a dar um call de azul. O preço vem, entra um novo volume, com o índice corrigindo, e você acha que vai romper o suporte, a resistência? Não vai. Não vai. Não vai. Então, o que aconteceu aqui? Bateu aqui e voltou, que foi um pouquinho da história que eu contei lá no exemplo anterior. Se você tem o candle, você vê tudo isso. Você vê que o preço chegou até ali. Agora, se você tiver só o gráfico de linha, que funciona muito bem, e ele é mais tranquilo de acompanhar, porque você está vendo que o preço está subindo aqui, por exemplo, né? Você está vendo que o preço está caindo aqui. Esquece essa minha regrinha de coloração, tá? O preço está caindo aqui, o preço está subindo aqui, você consegue ler o gráfico rapidamente, assim, sem precisar se preocupar com máximas e mínimas. É uma boa forma de operar, mas você perde uma informação importante, tá vendo? Para você, o preço nunca teria chego aqui. Então é possível operar sem candle, é possível, mas você tem que perceber que você vai abrir mão de informação importante, que é o que aconteceu com o preço naquele dia, naquele momento, tá? Seria como se na feira você fosse olhar o preço na hora do fechamento da feira, que tende a ser um preço que não vai refletir a realidade da feira, né? E dependendo do produto, vai te dar uma leitura completamente errada, porque pode ser meio xepa, né? Pode ser assim, o final do final do final. Então não te diz a verdade sobre o preço daquele alimento para você comprar no dia seguinte. Não te diz que o preço chegou a estar a R$11 e que agora fechou a 8. Não te diz isso. Então essa informação é importante. Por que é importante? Porque agora, quando você for olhar o gráfico de azul novamente, você já sabe que essa região entre 41 e 47, 44 e 18, para romper, vai precisar de muito dinheiro. Vai precisar de muita força. E é por isso que azul é venda, não é compra. Porque o preço vai romper, vai vir aqui testar esse suporte aqui, ó. Em 34,51, perdendo, vem aqui e assim por diante. Eu não quero falar de análise de papéis, eu só quero mostrar para vocês o que está acontecendo, porque o preço falhou, né? E ao falhar com muito volume, vou mostrar aqui o volume para vocês. Ó, ao falhar com muito volume, candle vermelho aqui quer dizer volume muito forte.
em que... O que aconteceu com esse candle? Veja lá, ó, onde que ele está fechando. O candle tinha 11% de tamanho. Fechou em 3, está fechando em 3. Ele está fechando praticamente no terço inferior. É um candle bearish. Então como é que você compra azul no outro dia? Aí o que o mercado faz com você? Pega a peça em você, porque ele é psicologia. As pessoas, quando elas vão comprar alguma coisa, via de regra, elas querem pagar barato. Só no mercado financeiro que elas gostam de pagar caro, é impressionante. Então daí, o que aconteceu aqui? O mercado sabe disso, abriu em queda, porque eles precisam fazer preço médio, o preço caiu, levou o preço 4,5% acima. O que você tinha que ter feito? Vendido. Se você não saiu, e daí o preço começa a cair, passa do fechamento de ontem, você continua, passa do fechamento de hoje, da abertura de hoje, você não continua, vai caindo, faz nova mínima, bate no fechamento do dia anterior e você continua, você não está sendo técnico, você está sendo 100% emocional, que está tudo certo, mas então por que você está preocupado se o papel caiu 10%? Tudo é modo de operar. Se você diz que você é fundamentalista, não importa para você essa variação de tempo. Daí você não pode olhar gráfico. Agora, se você, como eu, não está nem aí para fundamentos, acredita que o preço desconta tudo, você não deveria se preocupar com fundamentos, e quando você vê uma resistência, você vende. Tá joia? Então, vamos voltar ali para a apresentação, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só mostrar uma coisa que a chamada, né? Eu falei pra você, poxa, quer saber por que a bolsa caiu depois de ter subido? Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui. Vou até limpar aqui de... Ó, meio que já iniciando a conversa sobre o tempo. Então, a bolsa veio aqui e fez 125 mil pontos. 125 mil pontos. Então, chegou aqui, né? 125 mil virou resistência, tá certo? Então, esse era o limite do preço. E um volume gigantesco aqui, ó. Volume gigantesco aqui de transação aqui. Volume no topo é venda. Eu vou falar de volume na semana que vem. Daí teve um candle aqui, também de sinalização de perda de força do movimento de alta. Por quê? Porque mais volume muito forte, tá? Só para vocês entenderem um pouco, este volume aqui, de um candle pequeno assim, é maior do que todo este volume aqui, ó. Esse aqui também, candle pequeno assim, maior que todo este volume aqui. Então o que isso nos diz? Isso nos diz que o mercado estava perdendo força. No topo, o volume é saída de player. E continuou com volumes altos, com o preço se movimentando muito pouco. Por quê? Porque ninguém vende ou compra tudo de uma vez. Eles estão vendendo aos poucos. Só a pessoa física compra e vende tudo de uma vez. Eles precisam vender aos poucos. Por quê? Porque é muito inventário. É muito inventário, é muito papel. Então eles precisam ir vendendo aos poucos. Na verdade, eles já começam a vender antes. Vai chegando próximo do target do preço deles, daí eles efetivamente fazem o restante do movimento de venda. E aí o que aconteceu aqui? O preço começou a cair, lembrando que já estava aqui fora da banda de Bollinger, foi saindo, rompeu, caiu, ficou num caixote, todo esse tempo aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 porrada para baixo, última venda deles aqui. Veio fazer um teste na média de 21, né? Faz o repique da média de 21, normal do jogo previsto, com volume. Ainda assim, sinal de fraqueza. Por quê? Porque se tivesse força compradora, ia romper esta máxima aqui, ó.
Não rompeu. Não rompeu. Tá joia? E aí, o preço continuou caindo. O preço continuou caindo. Fez um outro teste da média de 21. Falhou. Aqui eu falei pro pessoal, galera, talvez tenha um repique aqui. Que seria o normal. Vai ter um repique aqui. Mas o que está acontecendo com o mercado? O mercado sabe que cada vez mais as pessoas estão operando com médias, estão operando com um pouco mais de conhecimento técnico. A informação que vocês têm disponíveis hoje na internet para te ajudar a olhar seus trades é gigantesca. O mercado sabe disso. E o mercado também sabe que enquanto esse preço está caindo, vocês estão começando a pensar em comprar. O mercado sabe disso. As pessoas começaram a me escrever. Lemão, quando é que tem... Quando é que vai ter papel no chão para a gente pegar? Que é a expressão que eu uso para papel barato. Eu falava, calma, está no meio de correção, não tem oportunidade ainda. Mas as pessoas estão com a memória do preço quando tudo estava em 125 mil. Né? E a dor de corno de não ter vendido aqui em 125. Isso é problema seu. Passado ao passado, já foi. Tem que ser resolutivo, mano. Trade é resolução. Perdeu, perdeu. Sistemática. Não vendeu no topo, agora já foi. Agora eu quero comprar para ver se eu vendo no topo. Isso aí é que nem aquela mina que você perdeu. Perdeu. Ou aquele namorado que você perdeu. Perdeu. Não tem o que fazer. Perdeu. As coisas passam, gente. As oportunidades passam. Aí você tem que criar novas oportunidades e não ficar pensando nas oportunidades que já foram. E aí o preço veio, rompeu. Rompeu a média de 21 muito forte. Né? O preço foi caindo, foi caindo, foi caindo. Então, quanto tempo a gente teve aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias de queda. Né? Vamos aqui. Vamos aqui. Opa. Deixa eu pegar meu mouse para organizar isso aqui, que senão nós vamos ficar todo mundo louco aqui. Pronto. Limpar aqui. 13 dias de queda. Aí, na semana, a gente começa a ver o mercado dando sinais claríssimos de pega pessoa física. Vou usar a expressão, eu não gosto, mas eu vou usar. Pega a sardinha. O mercado abria, subia 3 mil pontos e o pessoal comprando papel. E depois o mercado ia lá e despencava. Então fez um teste aqui na média de 21, ó. Né? E aí começa a surgir os calls. Compra, 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 compra. Mano, não tem compra aqui. Mas compra, vai ter compra. Agora vai. Agora a gente se consagra. Agora já era, hein? Agora vai ser bom. Aí, deixa eu só voltar aqui. Aí a gente tem, na quarta-feira, um movimento de 3 mil pontos. 3 mil pontos. Vou ter que limpar aqui de novo, que tá bem ruimzinho aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Aqui, ó. A gente teve um movimento de 3 mil pontos. Forte também aqui, ó. Gigantesco. Ó, aqui, ó. Gigantesco. O preço chegou a estar aqui, ó. Né? Abriu aqui. Olha o tamanho. Né? Muito forte. Mais gente ficando travada. Né? Aqui foi os reféns de Magalu. Aqui também teve vários papéis, reféns. Gente achando que isso tudo ia pro céu. E aí, volume aqui. Aí aqui, leitura de gráfico não é bruxaria. Você não vai acertar. Mas você tem tendências para você olhar. E a ansiedade não é jeito de profissional operar. Tá joia? Pergunta para as mulheres, ser ansioso não é nada na vida não, hein? Mulherada sabe disso. Então, olha só. Sujeito muito precoce não é legal. Ó, vem aqui, ó.
Viu um candle de volume importante? Ó. Vou marcar a máxima dele aqui. Pô, tá chatinho minhas canetas. Eu tô tomando pau das minhas canetas hoje. Ó. Você vem aqui, você marca ele aqui. Tá difícil. Não quer. Olha que coisa chata. Então, vamos lá. Limpa a tela aí. Obrigado. Então, ó. Dá nele, hein? Dá nele. Agora foi. Pronto. Então, você vem aqui, marca essa máxima, marca essa mínima. Joia? Beleza. Voltando a dizer, fator tempo. Primeiro isso aqui é um candle negativo. Candle negativo. Tentativa de subir, não conseguiu, falhou com muito volume. É um sinal de que o mercado vai fazer uma aposta nos próximos pregões. Por quê? Porque isso aqui ou é última tentativa de saída no topo do preço, porque aqui era um suporte importante, ó. Deixa eu marcar aqui usando o Profit que está indo mais rápido. Marca aqui o fundo, defendeu, né? Então, 114,889, que era o suporte. Poxa, e agora? O que a gente faz? Né? Você não faz nada. Porque isso aqui é um candle de venda, bearish. O preço foi até lá em cima, falhou, devolveu tudo. Eu não compro. Não na primeira. E você tem que ter contexto. Olha o contexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dias. Vou voltar aqui, ó. 13 dias de queda. 13. É um mês de pregão de queda, quase. Temos 20 pregão por mês. 13 dias de queda. O que o mercado vai fazer? E lembrando, SP500 corrigindo. SP500 corrigindo. Dólar subindo. O mercado sabe que vocês vão olhar para Itaú, BBDC4, Cogna, IRBR. O mercado sabe. Porque todo mundo que é pessoa física fala desses papéis. E aí o que acontece no dia seguinte? Alta monstruosa. Só que, olha o contexto. Não olha o dia. O dia não importa. O dia é só um de 14 dias de queda. Né? Olha aqui, ó. Olha a semana. Faça uma leitura da semana. Você não fala, né? O cara que é fundamentalista, o cara que fala que não opera no curto prazo, todas essas balelas que todo mundo dá, se você está falando a verdade para você mesmo, porque para mim você não precisa contar a verdade, você precisa contar a verdade para você. Se você está falando a verdade mesmo, você concorda que um dia de candle para você não muda nada? Você não é organizado, você não é planejado, você não tem um trading plan na sua cabeça, você acredita na sua leitura de mercado? Se você acredita, por que você tem pressa de comprar aqui? E analisa o contexto. Falha. Aí você tem uma máxima aqui, uma alta aqui, que é o quê? Um tico maior do que o candle de 2 dias anteriores. Isso é movimento de compra? Não é. Ah, mas você podia estar errado. Eu podia, daí o que ia acontecer? O mercado aqui, ó, ia abrir acima daqui, ó, acima dessa máxima. Ou o mercado ia abrir aqui, ó, um pouquinho acima desse candle aqui, perdão. O mercado ia abrir aqui, ó, vou até puxar que agora a gente já sabe o resultado. Ele ia abrir um pouquinho acima. Deixa eu limpar aqui. Vou tirar isso aqui daqui. Tá me atrapalhando muito. O mercado ia abrir aqui, ó. Aqui assim, ó. Um candle aqui assim, ó. Nessa região aqui de preço. Aí eu não iria comprar aqui, porque um candle deste tamanho, que é o que eu vou falar ainda se der tempo,
Um candle desse tamanho é uma anormalidade. Não existe candle desse tamanho na compra até agora. Não existe. Então ele é fora do padrão. O que vai acontecer? O mercado vai defender em algum momento isso aqui, porque ninguém deixa o preço variar deste tamanho impunemente. Ninguém deixa. Ninguém deixa. Ninguém deixa. Então o preço iria corrigir. O preço iria corrigir. Ou iria fazer tipo assim, um topinho aqui. Você tem que esperar. Ia fazer um topinho aqui, ia corrigir. E aí o que ele iria fazer? Ele ia corrigir e depois subir. Isso poderia acontecer. Ele ia fazer uma correção assim. E aí depois fazer assim. Aí aqui é a compra, ó. Aqui é a compra. Num berrão desse aqui, esquece. Esquece. There's no way in hell. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Sorry, não vai acontecer. E não aconteceu. Por quê? Porque SP500 corrigindo, dólar subindo, euro no mundo subindo, dólar no mundo subindo, ouro caindo, bolsa brasileira vai subir? E o gráfico não dizia isso. É ansiedade pura. É querer estar certo. Não é querer ganhar dinheiro, é querer estar certo. Quem fez day trade, parabéns. Ganhou dinheiro aqui, ganhou dinheiro aqui, ganhou dinheiro aqui. Por quê? Porque você foi lá, comprou, fez o movimento e saiu. Agora, quem comprou, aí que tá. Você tem que adequar o seu discurso com a sua operação. Não, eu sou position. Ah, é? Então você compra por causa de uma barra dessa? Mas você não vendeu por causa de uma barra dessa, né? Captou? Então você tem que ser verdadeiro na sua leitura para você poder tirar do mercado as informações que você precisa. Se você olha isso aqui e se empolga, você dança, que era a pegadinha do mercado. O mercado fez isso, já abriu com um gap de baixa gigante e foi aonde? Foi testar a mínima em 114.889. Foi testar a mínima. Pedra cantada. Foi testar a mínima. Agora, o que vai acontecer? Qual que é a leitura para o resto da semana? Eu não queria ter feito isso hoje, porque eu queria explicar o mercado. Mas, como eu prometi que eu ia fazer uma avaliação disso, tá aqui. Pedra cantada. Se o mercado perder essa região, ó, tem volume forte aqui. Olha o volume de venda disso aqui. Isso aqui, ó, é volume gigante, gigante. Aí agora fala de volume. O volume estava aqui, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Vamos achar aqui, vou mostrar para vocês. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, olha aqui. Ó. Volume gigante aqui, volume gigante aqui, volume gigantesco aqui. Esses três volumes somados é muito mais volume do que aqui, ó. Mas onde que a imprensa vai destacar agora o movimento de venda? Aqui no fundo. Mas a venda foi cantada aqui, foi cantada aqui, foi cantada aqui, não foi cantada aqui. Esses dois candles aqui são importantes, mas os movimentos no topo de grande volume e falha foram que definiram a venda desses caras grandes aqui e levaram o preço até aqui embaixo. Então agora é acompanhar. Então, vou voltar ali na apresentação para fechar, vou estourar meu tempo, porque eu quis explicar isso aqui para vocês. Então agora é acompanhar o que o mercado vai fazer. Eu não queria falar isso, mas só para não deixar de falar. Continuo achando que a gente faz um teste aqui, uma parada em 112.629 e depois a gente faz uma paradinha em 110 e depois a gente faz uma paradinha em 107. Ô Emerson, mas como é que a gente sabe que você, para variar, tá errado? Não tem problema. Para estar certo, você precisa estar errado de vez em quando. Então o que você faz? Se o mercado romper este candle aqui, ó, que virou o candle de referência para mim, ou seja, se o mercado passar de 118.517, aí a gente vai ter alta. Se não fizer isso, não vamos ter. Então, os papéis que subiram neste movimento todo aqui, ó. Sejamos francos, hein, meu? Se você não ganhou dinheiro nessa subida aqui, como é que você acha que você vai ganhar dinheiro agora na última batidinha do 118 para o 120? Não dá, né? Então, assim,
Aqui, essa alta toda aqui, começa como? Com um grande volume no fundo, numa região de suporte. É isso que a gente quer ver. Isso aqui não é isso ainda. A gente precisa ver, isso aqui é uma barra decisiva de venda, muito forte, ó, do topo até o fundo, só de venda. O que eu acho que vai acontecer? Vai vir aqui primeiro em 110, vamos observar depois 107, 107, né? E com calma, sem se empolgar. O mercado faz isso para melhorar o ponto de venda dos seus papéis. E quem me acompanha sabe que eu estava avisando. A Bolsa Brasileira ela é mais lenta do que o S&P 500. Para quê? Para que os bancos, as corretoras, todo mundo possa desovar os papéis com mais tempo. Eles também estão correndo risco, então eles têm que gerenciar esse risco. Então, quando o S&P 500 começou a corrigir, você deveria ter saído das suas posições. Tá joia? Não saiu, paciência. Então, vou voltar ali para terminar, para não estourar ainda mais o tempo. Só um minutinho, que eu vou trazer aqui de novo a apresentação para vocês. A questão do tamanho dos candles que é muito importante. Como é que o mercado faz o preço subir? Então tem o preço, tem o tempo e tem o tamanho dos candles. Então o que você tem que lembrar? O preço é aquilo que eu falei, você pode escolher. Vou só olhar o preço do fechamento, não quero olhar candle, não quero olhar nada disso. O que você vai perder é a capacidade de olhar isso com calma. E o tempo é o que eu mencionei. Se você tem altas, se você tem altas, vou até aproveitar essa falha aqui, altas assim, né? 4 dias de alta, você precisa de pelo menos 2 dias de queda para dizer que a tendência mudou, via de regra, né? Via de regra. Tá joia? Por quê? Porque este movimento aqui tem 50% dele, né? Daqui até aqui. Então, se você tem 4 candles, você não pode achar que um candle vai ser decisivo. A única diferença é quando o tamanho do candle, te dá um sinal oposto. Por que o tamanho do candle? Porque o tamanho do candle, aí tem o volume também, mas hoje vamos falar só do tamanho do candle. Se você tem candles assim, ó, uma alta assim, ó, normalzinha, pequenininha, tudo certinho, tá bem feinho aqui, mas vocês estão entendendo. E aí de repente vem um candle assim, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é pressa. E pressa é inimiga da perfeição. O mercado não está querendo te dar dinheiro. Então, quando ele faz um movimento desse, de força, tá joia? Gigantesca, nessa região aqui, depois de já ter subido, em geral, só tem 2 coisas que podem acontecer. Ou é uma defesa deste preço aqui, ó. Uma defesa deste preço aqui, tá joia? Para afastar os vendedores e aí o preço ir subindo, ou é uma exaustão do movimento. Um candle gigante depois de um movimento lento e comportado é, em geral, pressa de saída. No fundo, não, mas no topo, sim. No fundo, por que não? Porque pensa que é assim, o preço está fazendo assim, ó. Quedinhas. Aí tentou subir,
tentou subir, não conseguiu. Tá joia? Não conseguiu. Aí voltou, caiu aqui, né? Fez uma nova mínima. Aí um grande player vira e fala assim, eu vou jogar esses vendedores lá longe. Ele vem e faz um gap gigante aqui, ó. Faz um candle gigante aqui. Isso aqui é sinal de compra. Mas mesmo assim, dependendo do que for, dependendo, se estiver batendo numa resistência, que nem aqui, se estiver batendo numa média, que nem foi IRBR3 ontem e anteontem, você deve sempre aproveitar esses movimentos para colocar lucro no bolso e reduzir seu risco. Por quê? Porque se tiver uma resistência aqui, esse movimento, o cara está acumulando há um bom tempo o dinheiro. Está acumulando aqui, ó. Está acumulando aqui. Essa região inteira que ele está acumulando preço. Então, quando chegou aqui com um movimento tão forte assim, vai ter uma correção. Vai ter uma correção. E RBR3 ontem. Né? Então, o que você tem sempre que olhar? Sempre que olhar. Candle gigantesco não é motivo de alegria. Por quê que não é motivo de alegria? Se você fosse por um stop para ficar no papel, você iria escolher, então vamos imaginar aqui, tá bom? Vamos supor que o papel aqui está valendo R$8. E que aqui ele está valendo 6. Então tem R$2 aqui. Vou fazer 10 para ficar mais fácil. 10 e 8. Então tem 20% de stop aqui. Por quê? Porque se você for por um stop e você for usar a mínima do candle, você vai ter que pôr seu stop aqui no 8. Então você vai pagar 20% de risco, porque você está aceitando que o preço chegue até 8, para ficar no papel. Why, Lord? Por que fazer isso? Para quê? 20%? Mano, é muito dinheiro, é 20%. Sai. Ah, não quero sair. Então você vem, bota o candle, bota o stop aqui no meio, 9. Eu não faria isso, mas tudo bem. Bota o stop aqui no meio e vende o dobro do lucro. Então você ganhou 20%, vende 40%. E deixa o stop no 9. Você já ganhou 20%. Se o preço continuar, seu risco acabou. Seu risco acabou. Você pagou a sua entrada, que é aquela explicação que eu falei que os grandes fazem. Se o preço for continuar subindo, deixa ele subir. Agora, se acontecer que nem IRBR3, o que vai acontecer com você, meu amigo, minha amiga? O mercado vai fazer isso aqui com você, ó. Vai abrir com um gap de alta, vai vir aqui e vai fazer assim, ó. Candles gigantes que começam azul. Candle bateu na resistência e começa a perder 1%, começa a perder 2%, zera sua posição. Zera a posição, sai. E sempre lembrem disso que eu vou falar para fechar aqui, estourando o horário de novo. Vou até escrever. Vou pegar aqui o teclado que está guardadinho aqui, fazer um barulhinho especial para vocês. Espera aí. O mercado não tem pressa. Quando ele é apressado, venda. Simples assim. Especialmente em topos. Ou papéis de muito risco. Emerson, como é que eu defino o papel de muito risco? IRBR3, Cogna, que são os papéis, né, nos atuais tempos via varejo, são papéis que têm sido empurrados para baixo com frequência por razões que eu não quero nem saber qual é a razão. O fato é, um cara me escreveu no YouTube, pô, por que você pensa isso de varejo? Eu não penso nada de papel nenhum. O que eu sei é que o gráfico estava em 24, agora está 13, 14. Isso é o que eu sei. Então, para mim, parece claro que a empresa, para alguém que está no mercado e entende disso melhor que eu, não vale R$24. Eu não tenho que discutir empresa, tá joia?
Eu não discuto empresa, eu não quero saber de empresa. A única empresa que eu quero saber é da lojinha da minha mãe, mais nada. Então, assim, fica atento. Via varejo. De repente, um candle gigante em cima da média de 21. Forget about it. É venda, não é compra. Sai da posição. Um papel que sempre tem falhado nos testes das médias, forget about it. Não quer dizer que não vai subir. Não quer dizer que o preço não vai para cima mais, que não é uma empresa que pode valer 24. Mas hoje, você tem que operar ela como o mercado tem operado. E o mercado tem feito ela de tiros curtos. Movimentos abruptos, porque ele sabe que tem pessoa física compra, eles vendem. Pessoa física compra, eles vendem. Só olhar o gráfico. Não acredita em mim? Vou abrir aqui. Eu tinha acabado, mas eu vou mostrar aqui. Vamos pegar aqui, ó. VVAR. Deixa eu limpar aqui. Vou pegar aqui, ó. VVAR. Deixa eu só tirar isso aqui. Limpar a tela. Ó. Ó. Volume forte em cima da média de 21. O que aconteceu? Do topo do dia até o fechamento, chegou a cair 4%. Quanto que foi o movimento? 6%. Olha como estavam os candles. Candle gigante. O que aconteceu? O que aconteceu? 7% de alta. Você não bota esse lucro no bolso 7% em um dia? Eu não entendo. Quer ver outro exemplo? Aqui, ó. Mesma coisa. Ó. Só que aqui era em cima da média de 200, então deram um miguezinho. O preço subiu 7, ó, chegou a subir 10, falhou, né? Abriu aqui em gap de alta, caiu, chegou a corrigir 2%, fez uma altinha falsa, mas tá vendo? Não consegue romper a máxima, olha aqui, ó. Não consegue romper a máxima, não consegue. E aí, pau. Isto é anormalidade, anormalidade. O mercado, quando faz isso, tem interesses que você e eu não saberemos quais são. Perdeu a média de 200, outra normalidade. O que a gente tem que olhar para terminar? 1 hora de podcast, caramba. Para terminar, preço vai cair, ou pode ser defesa, pode ter defesa. Ó, começa a fazer sentido. Você olha aqui, ó, marca essa mínima, 14,52. Candle gigante, 14,52. Eu já sei que como tem muito volume, pode acontecer deles fazendo um shakeout, vira até aqui, ó, os 13,99 de novo, só para dar uma batidinha. Assustar o cara que comprou aqui, fazer ele ficar nervoso e ele sair aqui, ó. Acontece. Então, o que eu olho? Eu olho 14,52. O que eu queria ver? Eu queria ver um candlezinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Candlezinho aqui, assim, ó, que legalzinho aqui, ó. Em VVAR. Aqui. Aí, pô, segurou o meu stop, vai ficar bem curtinho. Olha que curtinho que vai ficar meu stop, ó. Meu stop vai ficar de 2,5%. Aí eu compro o VVAR. Aí eu compro. Agora aqui, se o padre da igreja falar pra mim, falar, Emerson, fiquei sabendo, eu não compro, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um prazerzão estar falando com vocês. No próximo podcast eu vou falar sobre médias móveis e começar a falar de volume, beleza? Dá o like, arrebenta, compartilha, faz tudo. E eu espero que vocês tenham gostado e que isso tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre como é que eu olho o preço e como é que eu olho o movimento e por que você tem que se ligar nos anormais. Falou? Um abraço aí para todo mundo, sucesso. Anormalidade não é normalidade. Candle de 10%, 7% é anormal. Lucro no bolso quando isso acontece. Abraço, sucesso para todos. Valeu, tchau, tchau.